Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Que alegria ter você aqui conosco. A nossa mensagem já vai começar, mas antes tem alguns avisos importantes que gostaria de compartilhar com você. Quarta e sexta-feira, nossos cultos semanais começam às 20 horas. Aos domingos, começará às 19 horas. Agora, bora para a mensagem? 6. Quem aqui seria amigo de um ladrão? Levanta a mão. Quem aqui seria amigo de um ladrão? Amigo. Ah, você é amigo de um ladrão. Estou vendo algumas pessoas levantando as mãos. Pessoas corajosas aí, né? Quando nós olhamos para esse texto, nós nos impressionamos com a atitude de Jesus. Porque até no momento em que ele estava sentindo terríveis dores, porque ele estava numa cruz, sendo crucificado, ele foi capaz de amar. No momento em que ele estava sendo crucificado, sentindo dores, ele fez um amigo ali na cruz do Calvário. Naquele momento, o seu olhar não era um olhar de dor, mesmo sentindo dores. Não era um olhar de revolta, mas sim um olhar de amor. O olhar da graça de Deus. Tanto com aqueles ladrões que estavam sendo crucificados com ele, quanto com os soldados e com a multidão que estava ali, ainda eufórica, pedindo a sua morte. Jesus, ele poderia muito bem se sentir injustiçado, porque todos nós sabemos que ele era inocente. Ele não cometeu nenhum pecado para estar ali naquela cruz, morrendo como um criminoso. Ele poderia se sentir superior àqueles ladrões. Mas sabe qual foi a atitude de Jesus? Ele se colocou em igual. Ele se posicionou como igual. Ele estava assumindo, igreja, o meu e o seu pecado. Todavia, ele estava ali posicionado como alguém que tinha cometido algo. E no caso, ele estava assumindo o nosso lugar para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, amém? Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui louvando, adorando, celebrando, glorificando, cantando, tocando, dançando, ofertando. Para que hoje pudéssemos estar aqui. Jesus na cruz do Calvário assumiu os nossos pecados, aleluia. Fomos alvos do seu sacrifício maior. Você conhece a graça de Deus? Você tem sido alvo da graça de Deus, ou você tem entendido que você tem sido alvo da graça de Deus? Você tem entendido que você é alguém que não merece, mas todos os dias as misericórdias te alcançam, o favor de Deus te alcança, simplesmente por Ele nos amar. Um amor incondicional, aleluia. E que graça é essa, pastora? Que graça é essa que você está falando? Eu quero conhecer essa graça e eu quero compartilhar essa graça com você nessa noite. Primeiramente, a graça para amar. Somente com um olhar gracioso e sem pretensões podemos amar as pessoas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 32, olha o que vai nos dizer a palavra. Bem-aventurados sereis. Seis 32. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes os bens aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto.
Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e os maus. Nós temos graça para amar os nossos inimigos. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós entendemos ou o que aprendemos com Jesus? O que Jesus quer que façamos, igreja? Ele quer que amemos sem reservas aqueles que são diferentes de nós. Ele quer que amemos sem reservas aqueles que cometem pecados diferentes de nós. Porque nós temos um costume de apontar o dedo para o irmão que peca e esquecemos que nós também pecamos. Mas deixa eu falar algo para você. Deus ama o pecador, mas Ele não aceita o pecado. Ele perdoa quem se arrepende. Ele perdoou aquele ladrão, porque aquele ladrão, ele se arrependeu. E por isso, ele foi alvo do amor e do perdão de Jesus no momento da sua morte. Mas aquele que peca e aquele que não se arrepende, a palavra de Deus diz que sofrerá condenação, não apenas terrena, mas eterna. Todos nós que cometemos delitos aqui na terra, nós recebemos a condenação por aquele delito. Se você matou, se você roubou, se você cometeu algum ato, você precisa pagar pelo ato que você cometeu. Mas nós estamos falando da graça que nos leva a amar, da graça que levou Jesus até a cruz. Nós fomos alvos desse sacrifício do Senhor, aleluia. E o que eu quero dizer para você nessa noite, igreja? Quando você estiver com dificuldade para amar, a graça de Deus vai te ajudar a amar. Quando você olhar para alguém que te machucou, te feriu, te maltratou, te rejeitou, clama pela graça. E o Senhor vai te ajudar a olhar com os olhos dele, seu olhar de amor. Amém? Ele quer liberar sobre nós a graça para perdoar. Em 1 João, em primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, vai nos dizer o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas também lá no Evangelho de Lucas 7,47 vai dizer: aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. O que a gente consegue entender aqui? Que à medida que você perdoa, você é perdoado. À medida que você ama, você é amado. Com que frequência você tem perdoado? Com que frequência você tem demonstrado seu amor por alguém, principalmente pelo Senhor? O texto vai nos trazer uma outra referência poderosa. O amor de Jesus ali na cruz foi mais forte que as próprias dores que ele estava sentindo. Aqueles ladrões também estavam sentindo dores. Imagina pregos nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho na cabeça, ser furado por uma lança. Imagina! Qualquer machucado que a gente tem, a gente já sente dores terríveis, o corpo fica mole, você sente febre, tem pessoas que precisam até ir ao hospital. Agora imagina aquela imagem, aquela cena ali na cruz. Jesus, ele não dá atenção para a sua dor. Jesus, ele não coloca a sua dor à frente. O texto, ele vai nos dizer que tanto os ladrões como os soldados e como a multidão começa a gritar, a falar coisas ao Senhor. Tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. Prova para nós que tu és o Filho de Deus. E nesse mesmo momento, sabe o que ele estava oferecendo? Perdão.
No momento em que ele estava sendo insultado, ele estava oferecendo perdão. Nós damos o que temos, amém? Sabe por que nós não nos vingamos dos que nos maltratam, dos que nos insultam? Porque diferente deles, nós temos Cristo em nossa vida. Diferente deles, nós já fomos alcançados pelo amor e pela graça de Deus. Diferente deles, nós já fomos transformados. E assim como Jesus deu o melhor ensinamento ainda na cruz do Calvário, o Senhor também vai nos dar a oportunidade de ensinar com o nosso testemunho. Pagando o mal com o bem. Perdoando aqueles que nos insultam, e a sua palavra de amor vai falar para eles: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Igreja, só quem foi perdoado compreende o valor da graça. Amém? Quem foi perdoado aí por Jesus? Todos nós fomos alcançados por Ele. Você sabe o que você já cometeu? Você sabe quais foram os delitos que você cometeu? Talvez você nunca tenha nem confessado, mas você e os céus sabem, e pasmem-se, o inferno também. A gente às vezes tenta esconder de líder, de pai, de mãe, de parente, disso, daquilo, mas nós não conseguimos esconder de Deus. Ele sabe. E é por isso que nós precisamos confessar pecado, igreja. Porque o inimigo se utiliza do nosso pecado para nos manchar, para nos desestruturar, para nos destruir, para nos jogar no chão. Ele quer descobrir o nosso telhado, ele quer acabar com a nossa reputação. Mas todas as vezes que nós reconhecemos e fazemos como aquele ladrão: Senhor, o Senhor pode me perdoar? Eu sei que eu não mereço, mas eu sei quem é o Senhor. O Senhor pode se lembrar de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Olha só, queridos. E sabe que aquele ladrão da direita, sabe aquele ladrão da direita, ouviu de Jesus: não se preocupe, porque ainda hoje estarás comigo no paraíso. A graça de Deus nos capacita a perdoar. O Senhor também deseja liberar para nós a graça para sonhar. Geralmente, quando nós passamos por problemas e dificuldades, na maioria das vezes o nosso pensamento vem: eu vou desistir. Não vou dar continuidade a esse sonho, a esse projeto. Eu vou parar por aqui. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é isso: eu vou desistir. Imagina se Jesus tivesse desistido. Ele poderia ter pensado: eu já cumpri a minha missão, o Pai me enviou à terra, já fiz o que eu deveria ter feito, agora eu estou aqui na cruz, vou fechar os olhos, vou deixar tudo acontecer. Não foi isso que Jesus fez. Mesmo nos seus últimos momentos ali na cruz, ele não desistiu. Ali na cruz ele foi capaz de sonhar. Ali na cruz ele foi capaz de olhar para o céu e avistar um paraíso. E ali na cruz ele foi capaz de salvar alguém. Na maioria das vezes, nos nossos momentos mais difíceis, que nós iremos viver pela permissão de Deus, entenda que tudo que vivemos nessa terra é baseado na permissão de Deus, igreja. Na maioria das vezes, o Senhor permite lutas, guerras, tribulações, circunstâncias, porque Ele quer nos moldar, nos elevar, nos transformar. Ele quer nos preparar para viver o novo, porque da forma atualmente como nós estamos, nós não vamos conseguir administrar aquilo que temos pedido, a bênção, o milagre que estamos pedindo para o Senhor. Nós precisamos ser transformados até para viver o milagre que nós pedimos. E é nesse momento que o Senhor vai usar a nossa dor para que vidas sejam alcançadas. Aí sabe o que o Senhor vai fazer depois? Ele vai transformar a nossa dor em testemunho.
Porque você não vai precisar mais murmurar, você não vai mais precisar chorar, você não vai mais precisar se lamentar. Você vai olhar para trás e dizer: eu venci, eu consegui, eu não desisti, eu fui me arrastando, mas o Senhor me permitiu chegar até aqui, eu vou voltar a sonhar. E o Senhor está falando, a graça nos permite sonhar. Volte a sonhar, irmão. Volte a sonhar, irmã. Volte a sonhar, igreja. Volte a sonhar. Deus, Ele está presente. Ele é o mesmo Deus de ontem. E Ele está presente na nossa vida. Ele vai realizar os maiores sonhos do seu coração. Ele está disposto a realizar os seus sonhos. Volte a sonhar. Jesus sonhou com um paraíso. Mas Ele não sonhou com esse paraíso sozinho. Ele sonhou comigo e com você e com toda a nossa família. Eu estava sendo ministrada por essa palavra hoje e eu lembrava de algo que aconteceu lá no Pará. Em uma das igrejas que meu sogro pastoreou. Terminou o culto de domingo. Fomos embora para casa. Nós tínhamos alguns pastores auxiliares. E algo aconteceu com essa pastora em específico. Ela foi para a casa dela, né? Como de normal, todo mundo vai para casa. Ela foi para a casa dela. Ela ainda não tinha trocado de roupa, ainda estava com a mesma roupa do culto. Ela disse que estava na cozinha, organizando lá uma janta. E de repente ela ouviu uma gritaria, uma confusão. E ela olhou pela janela, uma aglomeração de pessoas e correu lá para frente para saber o que estava acontecendo. Um assaltante já estava há várias horas fugindo da polícia. Só que ele tinha levado um tiro. Então, como ele já estava correndo há muito tempo, quando chegou em frente à casa dela, ele caiu. E ele começou a agonizar. E foi nessa hora que as pessoas começaram a gritar, se juntaram, várias pessoas ali e tal. E gente tirando foto, gente filmando. E foi automático, ela contando o testemunho pra gente na semana seguinte. Foi automático, ela entrou ali, quando ela viu aquele rapaz agonizando. Na mesma hora ela baixou e ela foi lá no ouvido dele: você aceita Jesus? Você aceita Jesus? Aceita Jesus que Ele vai te perdoar. E as pessoas tentando tirar ela de cima, ela dizia: aceita Jesus, aceita Jesus. E aquele jovem ainda conseguiu falar que ele recebia Jesus. Ele conseguiu pedir perdão e ali mesmo ele morreu. Qual teria sido a nossa atitude? Na maioria das vezes, quando nós vemos alguém, quando nós vemos um pecador, o que a gente faz? Eu quero distância dessa pessoa. Nós não precisamos compactuar com o pecado dos outros. Quando você olhar para um pecador, olha nos olhos dele, olha para a alma dele. A alma é valiosa, a alma é preciosa, a alma é essa alma que Jesus quer salvar. Foi por essa alma que Jesus morreu. É por isso que Ele continua ainda nos dando a oportunidade de sonharmos. O Senhor Jesus está liberando para nós, igreja, a graça para sonharmos. Olha o que o texto vai continuar nos dizendo, que após Jesus garantir a salvação daquele pecador, a terra tremeu, o sol escureceu, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. O Senhor olha para o céu e Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E após isso, Ele expirou. Todos os dias o Senhor, Ele vem nos encontrar. E Ele diz para nós: não desista.
o maior sacrifício eu já fiz por você. Fica firme. Não entrega os pontos. Eu estou no controle de tudo. Mas, pastora, Jesus morreu. Ele morreu, mas a morte não segurou Jesus. A morte não segurou Jesus. A palavra de Deus vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Nós não estamos adorando, nem celebrando, nem dançando, nem cantando, nem festejando um Deus morto. Nós estamos celebrando um Deus vivo. A sepultura não pode adorar, os vivos podem adorar. Se você está vivo nessa noite, você pode adorar e celebrar e exaltar o teu Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando você estiver quase desistindo, desanimado, lembre-se de Jesus, que até na cruz ele pôde falar palavras de esperança para um pecador arrependido. A graça nos faz sonhar com o paraíso. E eu quero encerrar dizendo para vocês que a graça nos faz entender que justamente por enfrentar a cruz, que Jesus foi merecedor da glória. Se você não desistir da luta que você está vivendo, se você se manter firme, se você continuar caminhando com Cristo sem olhar para trás, você será merecedor da glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Você verá um milagre acontecendo na tua vida. Aleluia! Entenda uma coisa, igreja. Somente através de Jesus somos salvos. Você que está aqui nessa noite, não há outra forma a não ser através de Jesus. Ele é a porta. É por ele que passamos. Para chegarmos até o Pai, precisamos passar por ele. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ele é a salvação. Ele é realmente o que nós precisamos. E ele quer te presentear com a graça nessa noite. Você aceita? Você aceita esse presente? Quem está disposto a receber esse presente na sua vida? Você que ainda não aceitou Jesus, você deseja receber essa graça, esse favor de Deus? Pensa bem. Quando nós aceitamos Jesus, a gente vem até a presença dele. A gente se prostra, né? Prostra o nosso coração, o nosso joelho. Quando nós nos arrependemos, sabe o que acontece, irmãos? Jesus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. A partir daquele dia é como se nós tivéssemos nascido de novo. É como se naquele dia nós tivéssemos nascido puros, limpos e preparados para continuarmos ou começarmos uma caminhada com Ele. Mas quando nós voltamos a cometer os mesmos pecados, é como se nós pegássemos o vômito que já tínhamos lançado fora e voltássemos a comer novamente. Imagina isso. Você já viu um animal que comeu alguma comida e não fez mal, vomitar e comer tudo de volta? Você sente nojo. Nós sentimos nojo, só que nós, quando nós vamos lá, cometer o mesmo pecado que o Senhor já nos purificou, já nos perdoou, nós fazemos da mesma forma. Pegamos o vômito e comemos de volta. Ainda dá tempo. Nós ainda temos oportunidade de sermos perdoados e transformados. Ainda dá tempo. Se tem alguém nessa noite que está afastado
que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, esse é o momento. Talvez você não tenha mais uma outra oportunidade. Se você entrar no Instagram da pastora que faleceu, tem projetos que ela ia realizar em março, que já estava tudo organizado e já estava sendo postado no Instagram dela. Não teve tempo. Nós estamos desesperados, sabe, querendo fazer tanta coisa, e estamos perdendo tempo fazendo aquilo que Deus não quer que façamos. Nem sempre aquilo que está dando certo é vontade de Deus.